Então, o primeiro tipo de matriz que a gente colocou aqui para analisar é a matriz nula. O que é uma matriz nula? É aquela em que todos os elementos são iguais a zero. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz O, 2 por 2, quer dizer, tem duas linhas e duas colunas, em que todos os elementos são iguais a zero. Então, essa matriz O é uma matriz nula. O segundo exemplo é uma matriz O, 1 por 2, uma linha e duas colunas. Então, uma linha e duas colunas. Todos os elementos são iguais a zero, então essa matriz é uma matriz nula. Ok? Muito simples, hein? A matriz nula é aquela em que todos os elementos são iguais a zero. A próximo tipo de matriz é a matriz oposta. O que é uma matriz oposta? A matriz oposta é duas matrizes do mesmo tipo, né, ou mesma ordem, são opostas, quando os elementos que ocupam a mesma posição são simétricos. Simétricos quer dizer com sinais diferentes. Então, ó, eu tenho uma matriz A, que é uma matriz 2 por 2, tenho uma matriz B, que é 2 por 2 também, duas linhas e duas colunas, quer dizer, então elas têm o mesmo tipo, e os elementos dessa matriz, elas têm sinais contrários. Ó. Na matriz A, o 1 é mais 1. Na matriz B, menos 1. Na matriz A é menos 5. Na matriz B é mais 5. Na matriz A é mais 7. Na matriz B é menos 7. Na matriz A é menos 3. Na matriz B é mais 3. Certo? Então, ó, os elementos que ocupam a mesma posição, eles são simétricos. Têm sinais contrários. Então, aí nós temos uma matriz oposta. Muito bem. Então, A e B são matrizes opostas, então, um B é igual a menos a matriz A. Menos A significa que você trocou os sinais da matriz A. Matriz transposta. Ó, uma matriz A de ordem n por n tem como transposta a matriz A elevado a T. Então, esse T aqui no expoente, toda vez que nós virmos esse T no expoente, ele indica que a matriz foi transposta. Ó, de ordem n por n. Então, a primeira matriz A, primeiro vinha o n e depois vinha o n. Na transposta dele, a ordem troca. Ó. Eu tenho n por n. Primeiro o n, depois o n. Onde as linhas da matriz transposta são as colunas de A. E as colunas da matriz transposta são as linhas de A. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho a matriz A. E a primeira linha é menos 1, 2, 4. A segunda linha é 0, 3, 2. Então, a primeira linha se transforma na primeira coluna. Então, nós fizemos uma transposição. A primeira linha foi transposta na primeira coluna e a segunda linha foi transposta na segunda coluna. Então, essa primeira matriz A aqui é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. A transposta dela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Vai ter o contrário. Ok? Deu para notar a diferença? Então, ó, muito simples, hein? Para a gente fazer a transposta de uma matriz, eu vou pegar a primeira linha, colocar como a primeira coluna, e a segunda linha como a segunda coluna. Ok? E aí, o seguinte, essa observação aqui está falando assim, a transposta da transposta é a matriz A. Então, na realidade, se eu tenho essa matriz A aqui, a transposta aqui, se eu fizer a transposta dela, vai voltar para a matriz A, vai ficar igual. Ok? É apenas uma observação simples aí, sem muitos detalhes também. Vamos lá. Agora é importante, toda vez que nós falarmos de matriz quadrada, é porque é a matriz que ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá certo? Isso a gente tem que ficar bem claro. Então, 2 por 2, 3 por 3, 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Tá? Então, ó, matriz quadrada é a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Uma matriz quadrada de ordem n por n, quer dizer, o n é igual aqui porque os valores são iguais também. É chamada de matriz de ordem n. Então, ó, nós temos aqui a matriz A. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3.
Ou nós podemos dizer que é uma matriz de ordem 3. Então, se eu, no enunciado, eu estiver falando que a matriz tem ordem 3, você tem que se lembrar que é uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. Bom? Então, todo esse material aqui, esses conceitos, eles estão na postinha que eu mandei para vocês, tá? Então, vamos ver aqui agora o seguinte, ó. Na matriz quadrada, nós vamos ter a diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui. Então, cujos elementos são 2, 0, 2. Eu tenho também a diagonal secundária, que é o contrário, é 4, 0, 1. Ok? Então, ó, matriz, a diagonal principal 2, 0, 2, já tem essa posição que vai da esquerda para a direita, e a matriz secundária é o oposto, vai da direita para a esquerda. Legal? Então, nós vamos ter o seguinte, baseado naquela diagonal principal ali, toda vez que eu disser que uma matriz ela é diagonal, porque ela é uma matriz quadrada, certo? Aí pode até grifar a postilhinha de vocês, que é uma matriz quadrada, cujos elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Pode acontecer de alguns elementos da diagonal principal terem também núcleo, não tem problema. Então, vamos ver aqui, ó. Matriz A é uma matriz diagonal? É. Por quê? Porque a diagonal principal é essa aqui. Os elementos são 1 e o 2. Os outros dois são zeros. A matriz B é uma matriz de ordem 3. É uma matriz quadrada, importante. A matriz diagonal, ela tem que ser quadrada. A diagonal principal aqui, ó, da matriz B é 1, 5, 0. Os outros elementos são todos zero. Então, para ser uma matriz diagonal, a diagonal principal precisa ter elementos e os demais elementos têm que ser iguais a zero. E aí nós vamos ter, então, a matriz identidade. O que vem a ser, então, uma matriz identidade que ela vai ser importantíssima quando nós estivermos estudando a inversa da matriz. A matriz identidade, ou matriz unidade, é a matriz diagonal, quer dizer, ela é uma matriz quadrada e é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. A matriz identidade de ordem n, ela é indicada assim. Então, IN. Então, vamos ter um exemplo aqui. I2 é uma matriz quadrada de ordem 2, na diagonal principal é 1, e os outros elementos são 0. I3, matriz identidade, né, uma matriz quadrada de ordem 3, e na diagonal principal todos os elementos são iguais a 1, e os outros elementos são 0.